Oi, oi, minha gente, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Meu nome é Tawana Mor, sou psicóloga, sou mãe, sou esposa, dentre tantos outros papéis aí da nossa vida. E hoje eu quero trazer um assunto muito importante aqui para vocês. Na verdade, este é o segundo vídeo de uma série falando sobre autoconhecimento, tá? Então, se você quer desenvolver aí melhor o seu autoconhecimento, inicie pelo outro vídeo, tá? Antes de começar esse aqui, eu vou deixar aqui na descrição o vídeo anterior e aí você pode acessar, tá? Mas a gente vai falar sobre autoconhecimento, sobre como desenvolver e eu vou trazer 5 dicas descomplicadas, fáceis de serem aplicadas aí na prática. Então, vamos lá? Primeiro eu quero começar falando com vocês, nem é a respeito das dicas, tá? Mas de como o autoconhecimento, ele é eterno, a gente tem que estar sempre desenvolvendo. Por quê? Por exemplo, na fase de vida que eu estou passando agora, eu estou me descobrindo, descobrindo como é ser mãe, né? Descobrindo como é gravar vídeos aqui no YouTube. Então, aos poucos, a gente vai tendo que, sempre em algumas fases da nossa vida, e não somente nas fases, tá? Sempre ir olhando para nós. E essas dicas que eu vou trazer hoje são muito fáceis de serem aplicadas e de você estar sempre com o autoconhecimento em dia. Porque o autoconhecimento ele é fundamental da gente tomar decisões mais adequadas com aquilo que a gente quer e deseja da nossa vida, para sermos mais leves, para melhorar a relação com a gente mesmo e com quem está ao redor de nós, né? Porque se eu sei o que é importante para mim, o que não o que faz mais sentido para mim ou não, eu vou guiar a minha vida e vou ter uma vida mais baseada com aquilo que de fato eu quero, espero e desejo. A primeira dica é o básico do autoconhecimento, tá? É sim descobrir os seus pontos fortes, descobrir os seus pontos aí a melhorar, o que você precisa desenvolver, tá? E não é só você parando e anotando sobre isso, não. É muito mais do que isso. Então, eu te proponho aqui, te provoco a você perguntar para outras pessoas. Pergunte para as pessoas mais próximas, para as pessoas no seu trabalho. Aproveite aqueles feedbacks aí no seu trabalho, se você tem, se esse é um costume da empresa que você trabalha, e anote e olhe para tudo isso. Então, não fique só naquela, ai, eu gosto disso, não gosto daquilo. Inclusive, no outro vídeo eu falo um pouco sobre isso. Mas entender os nossos pontos fortes é fundamental. E, perdão, os nossos pontos a desenvolver também. Os nossos pontos de melhoria, tá? Para que a gente saiba quem nós somos de fato, né? O que a gente tem mais facilidade, o que a gente tem mais dificuldade, para que aí sim eu possa desenvolver. E, inclusive, entrando aí no segundo ponto, tá? Que é reconhecer e aceitar esses pontos que eu falei na primeira dica, tá? É, uma vez na faculdade, vou trazer isso aqui para vocês para exemplificar, para ilustrar do que eu estou falando nesse reconhecer e aceitar. Uma vez na faculdade, uma colega me falou: Nossa, Tona, você tem cara de quem vai ser mãe, de quem vai ter tua familhinha, tua casinha. E ela falou assim, num bom tom. E eu, na época, estava extremamente revoltada, porque estava passando por uns problemas familiares. E sim, eu sempre quis ter filho, minha familhinha. Mas, naquele momento, eu não era isso que eu queria. Eu sim queria ter uma pessoa para compartilhar a vida, mas não estava muito disposta a ter filhos. E eu disse para ela rapidamente: não, eu não quero ter filhos, eu não sirvo para isso. E na verdade dizia muito sobre um momento da minha vida que eu estava passando. Então, naquele momento, eu não consegui reconhecer e aceitar quem de fato eu era. Né? Aqui não é só pontos fortes e fracos a melhorar, desculpa. Aqui é sobre algo que eu queria ou não na minha vida. E aí vem aquele autoconhecimento aplicado no dia a dia. Naquele momento eu não queria ter filhos, mas era um desejo meu de sempre, assim, de pequena, de criança, eu quero dizer, e também depois de adulta, né? Tanto que essa fase passou, as coisas evoluíram e eu me dei conta que de fato eu queria muito ter filhos, sim, né? Então, aceitar às vezes, por exemplo, eu tenho uma habilidade muito boa na comunicação. Mas às vezes eu tenho que cuidar, porque essa habilidade pode se tornar algo desafiador, porque eu posso falar demais. Eu posso, por exemplo, para fazer esse vídeo aqui para vocês, eu faço um roteirinho do que eu vou falar, porque às vezes eu acabo me perdendo, né? Como eu conheço tantas coisas dentro da psicologia,
e indo para outras áreas. Então, aquilo que pode ser o meu ponto forte também pode ser um ponto de melhoria, que é o saber guiar e focar aí na minha comunicação. Então, quero muito que com esses exemplos eu consiga te ajudar a você olhar para você e descobrir o que faz ou não sentido aí na tua vida, se isso você se identifica, se não se identifica, ou se são outras coisas aí para você. Gente, e o terceiro ponto aqui é fazer as pazes com a sua história, tá? Como fazer isso, tá, Ana? Você pode buscar acessar os seus arquivos, tá? Desde lá da sua infância, na adolescência, até o momento vivido até hoje, tá? Então, conhecer, reconhecer quem você era enquanto criança, enquanto adolescente, enquanto adulto, né? Dependendo da fase aí que você está da vida, olhar para trás, conversar com a sua família, entender como que você era, né? Como é que era a dinâmica da sua família, quem era a sua família, em que ambiente que você estava, que lugares que você morou, escolas que frequentou, amigos que você tinha, que você teve ao longo dessa história, é muito importante. Gente, eu estava uma vez num processo de terapia e foi um momento bem delicado assim da minha vida. E aí eu conversando com a minha mãe e perguntando como que eu era enquanto criança, ela falou assim: "Você era muito teimosa". Mas veja só, isso foi bom pra mim, tá? Ela disse que quando eu era criança, ia comprar algo em algum lugar, se eu escolhia aquela roupa, era aquela roupa. Ela podia comprar outra, não adiantava, não ia vestir. Então, se ela não tinha dinheiro para comprar aquela que eu gostaria, ela não comprava nada, porque nem ia adiantar. E mesmo ela me explicando, enfim, eu dizia, não, é isso que eu quero, né? Mas eu vejo isso hoje, tá? E olhando para minha história, olhando para quem eu sou hoje, tem uma parte minha de teimosia, mas tem essa teimosia que ela é vista como bons olhos nos pontos fortes, que é a minha determinação, a minha garra para algumas coisas. E nessa fase da vida que eu estava em processo de terapia, eu não me achava assim muito determinada. Eu considerava que eu não dava sequência nos meus projetos, mas sim, eu não dava sequência nos projetos que não faziam sentido, que eu começava e via que não fazia sentido. E não há problema nenhum nisso, na verdade é uma solução, né? Mas a minha determinação em seguir, apesar de tantos percalços que eu já encontrei, né, que você provavelmente encontrou, se você é determinado, barra teimoso, talvez você vai se identificar com isso, tá? Mas se você não se identificou com isso, olha aí na tua história, que outras perspectivas você pode olhar para você hoje e se conectar lá atrás, né? Então, isso é fazer as pazes com a nossa história. Ver também lá atrás, daqui a pouco, o que a gente errou, ou por que que a gente é de tal forma hoje, e como adultos maduros e saudáveis, enfrentar tudo isso e se desenvolver. Gente, e agora vamos para o quarto ponto, tá? A quarta dica aí, que é reconhecer, conhecer os teus valores, tá? Então, Ana, mas primeiro de tudo, o que que são valores? São coisas que, como a própria palavra valores já diz, que nós valorizamos, que são importantes aí para que você valoriza, tá? Então, eu vou trazer aqui alguns exemplos, inclusive vou deixar na descrição, vai ficar como uma atividade, um exercício aí para vocês, para te ajudar de fato a colocar essas dicas na prática. Algumas palavras que elas vão te ajudar a identificar o que são os seus valores, tá? Então, por exemplo, para algumas pessoas pode ser saúde, família, trabalho, dinheiro, sucesso, liberdade, tá? Para cada um vão ser coisas diferentes, tá? E vou trazer um exemplo do que seria reconhecer esses nossos valores, tá? Por exemplo, saúde para mim é um valor muito importante. E aí, agora entrando na quinta dica, que a quinta dica é viver de acordo com os seus valores, tá? Então, como eu disse anteriormente, saúde é um valor muito importante para mim. Agora, se eu não cuido dela, se eu não faço uma atividade física, se eu não cuido da minha alimentação, se eu não faço exames, se eu não olho para isso rotineiramente, eu vou estar muito incongruente, vivendo em muito desacordo com aquilo que é importante, com aquilo que faz sentido para mim, com aquilo que são os meus valores. E aí provavelmente eu vou estar frustrada, muito estressada, desgastada, dentre tantas outras coisas que podem acontecer na nossa vida. Por isso que essa dica aqui é tão fundamental. Quando eu vivo de acordo com os meus valores, com aquilo que faz sentido para mim, eu vou
estar muito em paz, muito tranquilo em relação às coisas que fazem sentido na minha vida. E aí, seguir o nosso caminho, o nosso propósito, né, aquilo que é importante para nós, vai ficar muito mais leve. Tomar decisões vão ser mais fáceis, dizer nãos, tá? Então, é fundamental que você olhe as pessoas que estão ao teu redor, os ambientes que você frequenta, se eles estão de fato de acordo com os teus valores. Então, por isso que reconhecer os valores é importante. E aí depois colocar eles em prática, olhando se eu estou de fato vivendo de acordo com eles, tá? E aí, quanta gente que não vive totalmente em desacordo com aquilo que faz sentido para si. Então, eu te convido aí a abraçar essa jornada de autodescoberta, de autoconhecimento e colocar de fato em prática, tá? Então, vem comigo aí levar essa psicologia descomplicada e de fato aplicada na prática. Vamos lá. E vocês vão ver como as decisões se tornam mais fáceis, como tudo fica mais leve quando a gente se conhece. Então, se eu conseguir te ajudar, tá? Se você chegou até aqui, é, gostaria de saber, de ouvir muito aí de você, se você conseguiu aplicar essas dicas e como foi, como isso te ajudou, tá? Já deixa o seu like aqui, compartilhe esse vídeo com a maior quantidade de pessoas, tá? Para que a gente consiga aí levar uma vida mais leve para outras pessoas, levar essas dicas aí também para outras pessoas que possam também se desenvolver e ter essa, experimentar um pouquinho do que é essa vida mais leve, tá? E assim, a gente, dá o like, não custa nada e ajuda muito ao YouTube entregar esse vídeo para outras pessoas que possam estar precisando, tá? Então, conto com vocês aí e também não deixe de ativar o sininho aqui, tá? Para você receber as notificações toda vez que eu postar, que eu subir os vídeos aqui na plataforma e para você ter acesso aí em primeira mão. Então, todas as quartas-feiras estou por aqui trazendo muito conteúdo, muita psicologia descomplicada e fácil de ser aplicada, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo.